Bom dia, alunos dos segundos anos da disciplina de inglês do Vespertino da Escola Estadual Sebastião Gugel. Hoje nós vamos iniciar uma nova unidade. Vocês vão abrir na página 48. Vamos começar. Unit 3, unidade 3. Why humanity must unite? Por que a humanidade deve se unir? Nesta unidade você vai discutir e refletir a respeito de diversidade cultural e preconceito, compreender e usar os verbos modais must e might, explorar normas de convivência, relacionar os conteúdos com as disciplinas de filosofia e sociologia. Página 49. Observe the picture below and discuss the following questions with your classmates. Observe a figura abaixo e discuta as seguintes questões com seus colegas. Letra A. What comes to your mind when you see this picture? O que vem à sua mente quando você olha essa foto? Nós estamos vendo uma foto de pessoas todas diferentes umas das outras, né? Vamos falar de diversidade cultural. E letra B. What do you think it represents? Isso representa a miscigenação dos povos e que cada sociedade tem suas próprias normas, mas uma deve respeitar a outra. Página 50. Let's start. 1. Match the word and phrases in the box to their definitions. Escolha as palavras e frases da caixa às suas definições. Transcribe your answers, then check them with a classmate. Transcreva suas respostas e então confira com o colega. Nós temos dentro da caixinha aí Cultural Diversity, diversidade cultural. Cultural Stereotype, estereótipo cultural. Cultural Heritage, herança cultural. E culture, cultura. Letra A. The customs, arts, beliefs, social institutions, and achievements of a particular society, group, place, or time. Os costumes, artes, crenças, instituições sociais e características de uma sociedade particular, grupo, lugar ou tempo. Nós temos aí a definição na letra A de cultura, que são os costumes, as artes, as crenças de um determinado grupo cultural. Então aí nós temos culture, cultura. B. The existence of a variety of cultural or ethnic groups within a society. A existência de uma variedade de cultura ou grupos étnicos em uma sociedade. Nós temos aqui na letra B a definição de diversidade cultural, de cultural diversity. C. The legacy of physical artifacts and intangible attributes
of a group or society that are acquired from past generations, maintained in the present, and offered for the benefit of future generations. O legado de artefatos físicos e atributos intangíveis de um grupo ou sociedade que são adquiridos das gerações passadas, mantidas no presente e ofertadas para o benefício das gerações futuras. Na letra C, nós temos a definição de herança cultural, cultural heritage. D. Readily available image of a given social group, usually based on wrong, often negative generalizations. Imagens avaliadas de um dado grupo social, imagens deturpadas de um determinado grupo social, geralmente baseado em rótulos ou generalizações negativas. Então aí na D nós temos a definição de cultural stereotype. Estereótipo cultural. Letra D. 2. Discuss the following questions with a classmate. Discuta as questões seguintes com os colegas. Letra A. Does Brazilian society reflect a great cultural diversity? A sociedade brasileira reflete uma grande diversidade cultural? Sim, nós somos uma diversidade cultural. Nós temos um povo miscigenado e heterogêneo. Ou seja, as pessoas são diferentes e todas têm que conviver pacificamente no mesmo país. Letra B. Are stereotypes about different groups common in Brazil? É comum os estereótipos sobre grupos diferentes no Brasil? Are they based on positive or negative generalizations? Sim, há muitas generalizações. Letra C. Is it okay to make generalization about people? Why not? Está certo fazer generalizações sobre as pessoas? Por quê? Por que não? Não, não está certo, porque cada pessoa traz o seu valor, cada pessoa vem da sua cultura e todas as pessoas merecem o nosso respeito. Vocês podem colocar aí, não, porque todos merecem ser quem são. D. In your opinion, what cultural heritage, buildings, landscapes, artifacts in the area where you live will be left for the next generations? Na sua opinião, que herança cultural a sua cultura vai deixar para as gerações futuras? Essa resposta é pessoal. Vamos pular o Before You Read. Vamos para a página 51. Vamos traduzir o nosso texto. As you read. Now read the test and do the following activities in your notebook. Agora leia o texto e faça as seguintes atividades no seu caderno. The earth should not be queued up
into hundreds of different sections, which each inhabited by a self-defined segment of humanity that considers its all welfare and its all national security to be paramount about all other considerations. A Terra não deveria ser dividida em centenas de diferentes setores e diferentes partes, cada habitante com sua própria autodefinição, fazendo um segmento da humanidade que considera a sua própria assistência e sua própria segurança nacional ser primordial sobre todas as outras considerações. I am all for cultural diversity and would be willing to see each recognizable group value its cultural heritage. Falamos sobre todas as diversidades culturais e o que seria formador de cada grupo reconhecido de valores na sua herança cultural. I am a New York patriot, for instance, and if I lived in Los Angeles, I would love to get together with other New York patriots and sing Give My Regards to Broadway. Eu sou patriota de Nova York, por exemplo. E se eu morasse em Los Angeles, eu amaria estar junto com outro patriota de Nova York e cantar Dê-me minhas lembranças a Broadway. This sort of thing, however, should remain cultural and benign. Esse grupo de coisas, entretanto, deveria trazer cultura e benignidade. I'm against it if it means that each group despises others and lusts to wipe them out. Eu sou contra isso e significa que cada grupo despreza os outros e tenta aniquilá-los. I'm against arming each little self-defined group with weapons, with which to enforce its all prides and prejudices. Eu sou contra armar cada pequeno grupo definido com as suas armas, nas quais reforça seus próprios orgulhos e preconceitos. The Earth faces environmental problems right now that threaten the imminent destruction of civilization and the end of the planet as a livable world. A Terra enfrenta problemas ambientais justamente da iminente destruição da civilização e o fim do planeta como um lugar habitável. Humanity cannot afford to waste its financial and emotional resources on endless, meaningless quarrels between each group and all others. A humanidade não pode confirmar a perda de recursos financeiros e emocionais em um sem fim, sem significado conflito entre cada grupo e todos os outros. There must be a sense of globalism in which the world unites
to solve the real problems that face all groups alike. O que se deve ser o senso de globalismo em que o mundo unido pode resolver os problemas reais que eles enfrentam. Can that be done? The question is equivalent to can humanity survive? O que pode ser feito? A questão é equivalente a humanidade pode sobreviver? I am not a Zionist, then, because I don't believe in nations and because Zionism merely sets up one more nation to trouble the world. Eu não sou um zionista, então, porque eu não acredito em nações e porque o zionismo meramente transforma as nações em mais um problema mundial. It sets up one more nation to have rights and demands and national security, and to feel it must guard itself against its neighbors. Isso aponta para uma nação ter seus direitos e demandas e segurança nacional e se sentir no direito de estar contra os seus vizinhos. There are no nations. There is only humanity. Não há nações. Há apenas a humanidade. And if we don't come to understand that right soon, there will be nations because there will be no humanity. E se nós não entendermos rapidamente que não haverá nações, porque não haverá humanidade. Então aqui, pessoal, nós estamos diante de um autor que ele defende que não deveria haver a divisão das nações, que isso traz estereótipos, isso traz conflitos entre as pessoas de cada nação. Por isso, nós estamos falando aqui de um pacificador que é contra a separação dos povos. Ele gostaria que nós fôssemos todos unidos, porque, segundo ele, não há nações, há apenas a humanidade. E a humanidade é o mais importante. Vamos aqui para General Comprehension. What's it all about? Sobre o que é isso? Choose the sentence that gives us the main idea, not details the author wants to put forward. Então aqui está pedindo para você apontar o ponto que está falando sobre a ideia principal do texto do autor. Então vamos lá. O primeiro pontinho está dizendo: Nationalism and patriotism are important values that should be defended at all costs. O nacionalismo e o patriotismo são valores importantes que deveriam ser defendidos acima de todos os custos. Não, é justamente o contrário, né? Ele é contra qualquer tipo de separatismo. Segundo pontinho. Humanity may not survive if the current environmental problems are not solved. A humanidade não pode sobreviver se os problemas ambientais correntes não forem resolvidos. Isso é verdade, mas não é o escopo do texto. No escopo do texto ele está querendo outras coisas. Terceiro pontinho. The problems humanity is facing at present can only be solved when the whole world acts as one, despite international conflicts.
Os problemas da humanidade no presente só podem ser resolvidos se o mundo inteiro agir como um só, a despeito de conflitos internacionais. Então, o número 3 é o correto. Ele quer que o mundo haja como se fosse um só, sem separatismo, sem diferença entre as nações. Agora vamos para Detailed Comprehension, compreensão detalhada. Vocês vão marcar com F se o autor for a favor. E vocês vão marcar com A, against, se o autor for contra. Então, a favor, for, F, contra, against, A. Letra A segregated world. Um mundo segregado. Ele é contra ou a favor? Ele é contra, né? Então você vai colocar aí um F. B. Não, desculpa. Você vai colocar aí um A. F é se ele for a favor. Então na letra A de against. Ele é contra um mundo segregado. B. Different cultural groups respecting each other. Diferentes grupos culturais respeitando um ao outro. Então a letra B ele é a favor. Você vai marcar F. C. War between countries. Guerra entre os países. Você vai marcar A. Contra. D. Resorting to the use of violence when there is disagreement over an issue. Recorrer ao uso da violência quando houver algum ponto discordante. Letra A. Contra. Letra E. People united to solve global problems. Pessoas unidas a resolver os problemas globais. F. A favor. E letra F. The creation of more nations. A criação de mais nações. Letra A. Contra. Ele quer justamente que as nações sejam uma só. Vamos para a página 52. Vocês vão completar 2 com as palavras que estão dentro dessa caixinha bege aí. Na caixinha nós temos 5 palavras. Wars, guerras, life, vida, humanity, humanidade, national, nacional, e civilization, civilização. Então, according to Asimov, o autor do texto. Letra A. The problem is, our planet may not continue to sustain human. O problema é, nosso planeta não pode continuar a sustentar a vida humana. Então, vida é life. Letra B. The consequence is the end of human. A consequência é o fim da civilização humana. Human civilization. Letra C. The difficulties are nationalism, pride, prejudice, the conviction that. As dificuldades são nacionalismo, orgulho, preconceito, a convicção que security is above all other consideration. A convicção que a segurança nacional está sobre todas as outras considerações. Então, na letra C, national.
D. The consequences of those ways of thinking are lack of understanding, quarrels, conflicts. As consequências desses pensamentos são falta de compreensão, conflitos, ataques, guerras. Então, letra D, wars. E letra E, the solution is the union of people across the world in concerted effort to solve the problems humanity has in common. A solução é a união das pessoas ao redor do mundo em solucionar os problemas que a humanidade tem em comum. Três. Answer the following questions in your notebook. Responda as questões seguintes no seu caderno. Letra A. Asimov claims that patriotism should be benign. According to him, in which situation is patriotism a bad thing? Asimov, ele afirma que o patriotismo deveria ser benigno. De acordo com ele, em qual situação o patriotismo é uma coisa ruim? Quando um grupo despreza o outro. Letra A, quando um grupo despreza o outro. B. Some of the problems humanity is facing make it more than necessary, according to Asimov, for people to get together in order to solve them. What kind of problems are those? Alguns dos problemas humanitários é encarar que usamos mais do que o necessário, de acordo com Asimov, para as pessoas estarem juntas em ordem de resolvê-las. Que tipo de problemas são esses? Então, nós estamos falando aqui do problema que uns querem mais do que os outros, que o consumo é muito exacerbado. Então, nós estamos falando de problemas ambientais. C. Was Asimov a nationalist? Asimov é um nacionalista? Transcribe an excerpt or more than one from the test to justify your answer. Então, vocês vão responder na C que não, ele não é um nacionalista. D. According to the author, what will eventually happen if segregation and fighting do not stop? De acordo com o autor, o que eventualmente acontecerá se a segregação e a luta entre as nações não parar? Não haverá mais nações, nem humanidade. Então, a resposta da D, não haverá mais nações, porque não haverá mais humanidade. Vamos ficando por aqui, pessoal. Na próxima aula a gente continua com os outros textos da página 53. Abraço.